Olá, olá a todos os amigos do canal Demis Viana Mundo Secreto. Uau, notícias bombásticas. E eu vou iniciar aqui a nossa explanação dessa noite com essa postagem do Loirão. Vamos começar com geopolítica, aí a gente já vai adentrar, vamos abrir alas para a exopolítica, porque são tópicos conectados. Uma coisa é a extensão da outra, são tópicos complementares. Loirão revela que o Irã precisa dizer: nós nos rendemos e tudo acaba. E tudo acabará. Só falta isso. Postagem do Loirão aqui. Declaração, melhor, porque ele falou isso na Fox News, em entrevista. Agora eles têm que se render. É só isso que eles precisam fazer. Dizer: nós nos rendemos. Nós nos rendemos. Mas a economia deles está realmente em apuros. Sim, está colapsando. Dia após dia. É uma economia totalmente inoperacional, para usar essa palavra aqui. O bloqueio é genial, ok? O bloqueio foi 100% à prova de falhas. Isso mostra o quão boa é nossa marinha. Posso dizer que ninguém vai brincar com isso. Abre aspas. Temos as melhores forças armadas do mundo. Eu construí grande parte delas durante meu primeiro mandato. E temos continuado a construí-las desde então. E são as melhores do mundo. Ninguém chega perto. E você vê isso em tudo. Veja o que aconteceu no país aqui da América Latina, vizinho do Brasil, que tem um bom exército, mas acabou em um dia. Na verdade, acabou em cerca de 48 minutos e os Estados Unidos liquidou a questão. Com o regime aqui do Golfo Pérsico, é a mesma coisa. Militarmente, nós os aniquilamos. Eles não têm mais forças armadas, só sobrou a marinha no fundo do mar. A Força Aérea nunca mais vai voar. Temos um exército incrível. Sim, a única arma deles é tentar tumultuar a economia mundial no Estreito de Hormuz. Mas mesmo essa carta já está sendo dissipada, porque a economia do Irã irá colapsar em poucos dias. Este que é o fato. Pois bem. Enquanto isso, Loirão entrega a carta da independência ao rei Charles, um recado claro e simbólico, lembrando que isso está conectado com a postagem anterior, como vocês irão perceber. Em recente entrevista ao podcast Pod Force One, Lula expôs duramente a hipocrisia política em Washington. Ele observou que muitos dos mesmos legisladores que clamavam por justiça no caso terrível, hediondo do Epstein, foram os mesmos que se opuseram veementemente a uma iniciativa dela para divulgar os nomes dos congressistas, veja a hipocrisia, que usaram dinheiro dos contribuintes para pagar acordos com supostas vítimas de agressão do próprio Epstein. Interessante. Acusam o Loirão, porém não querem divulgar os nomes dos congressistas que pagaram certas vítimas, supostas vítimas, para ficarem provavelmente, tudo indica que sim, quietinhas, não se pronunciarem. Que interessante. Lula afirmou que o foco obsessivo dos democratas, no caso do Epstein, aliás, estão usando isso como moeda política para propagar desinformação, e isso chegou até o Brasil, infelizmente. Explodiu na cara deles. Segundo a deputada, ao insistir em usar o tema do Epstein como arma política contra o Loirão, os democratas acabaram trazendo ainda mais tensão para as conexões perigosas de figuras do próprio partido. No caso, o tio Bill com o Epstein. Pois é, Bill Clinton, ele mesmo, ex-presidente dos Estados Unidos. Lula destacou que esse movimento acabou sendo contraproducente, um verdadeiro tiro no pé, e reforçou a percepção pública de que o establishment tenta esconder ou desviar o foco de escândalos reais. Sim, isso é uma tentativa de ataque político, porque é baseado em absolutamente nada. Um verdadeiro sofisma. Você repete aquela velha tática, uma mentira repetida várias vezes se torna verdade, sem base em coisa nenhuma. Enquanto isso, os verdadeiros responsáveis estão livres, leves e soltos. Esta é a tática. E a Ana Paulina Luna aqui realmente destrinchou essa situação e colocou essas pessoas nos seus devidos lugares. Bum!
Loirão celebra a saída dos Emirados Árabes da OPEP. E ele, inclusive, ele comentou, é uma coisa muito boa. Uma coisa boa. Em declaração direta, o presidente Loirão comentou a saída dos Emirados Árabes Unidos da OPEP. Da OPEP, com efeito a partir do 1º de maio de 2026, ou seja, amanhã. Então já vai entrar em vigor a partir de amanhã. Palavras do Loirão, abre aspas. Acho ótimo, conheço o Mohamed muito bem, e ele é muito inteligente. Provavelmente quer seguir seu próprio caminho. É uma coisa boa. É bom para baixar os preços da gasolina, do petróleo, de tudo. Ele é um ótimo líder, na verdade. Então não vejo problema nisso. Meus amigos, isto aqui vai ser um golpe fulminante contra o globalismo. Por quê? Os grandes produtores de petróleo do mundo árabe agora vão romper com este consórcio globalista, que é controlado, manipulado, melhor dizendo, por Londres. Então eles não vão poder mais manipular o preço do fluxo energético mundial. Isto, a médio prazo, vai baratear muito o custo do petróleo. Este que é o fato. Neste momento, o consórcio britânico, das seguradoras está pressionando o mercado de forma que o custo do petróleo aumente. O preço do petróleo, melhor dizendo, aumente de forma artificial, através de manipulação, compreenderam? Só que a médio prazo tende ao quê? A se estabilizar. Isso foi exatamente o que o Loirão sugeriu numa das suas últimas entrevistas. E é exatamente isso que vai acontecer. Então é um momento turbulento na economia, porém necessário. Necessário para romper os laços com o globalismo de forma definitiva e esmagar a cabeça da serpente, ao que tange a economia mundial. Então isso aqui vai abrir alas para a revelação. É um pré-condição necessária para que a revelação possa realmente suceder. Fantástico. O que isso realmente significa? Os Emirados decidiram romper com as cotas de produção impostas pela Arábia Saudita e com a instabilidade gerada pelo conflito com o Irã, priorizando seus interesses nacionais. Os soberanistas estão vencendo. Esta é mais uma forte evidência de que o mundo árabe, produtor de petróleo, está se distanciando do controle tradicional da OPEP. OPEP, que é a sigla para a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, não vai mais fazer parte dessa organização, que é controlada e manipulada pelos elitistas financeiros, globalistas. Uma entidade historicamente influenciada pelos interesses financeiros de Londres. Loirão entende perfeitamente o jogo. Enfraquecer a OPEP significa mais concorrência, mais oferta e preços baixos de energia, exatamente o oposto que o cartel globalista deseja. Isso é sensacional. Isso aqui é uma manobra fantástica que vai, de fato, repercutir no mundo das finanças e vai conduzir o mundo para a revelação. Porque sem controlar a economia mundial, você não tem como lançar a energia livre. Porque se a economia e o fluxo do petróleo estivesse na mão dos globalistas, você teria realmente vários entraves e eles poderiam causar vários problemas diferentes para a entrega das tecnologias. Então não existe mais essa barreira. Não tendo mais essa barreira, o caminho está livre. Resumo da jogada. OPEP, instrumento de controle de preços e influências de Londres. Saída dos Emirados, golpe no cartel e alinhamento com a visão antiglobalista de Loirão. Resultado esperado, queda nos preços de petróleo e da gasolina, fortalecendo a economia americana e enfraquecendo o domínio financeiro globalista. Loirão não está apenas comemorando uma saída. Ele está vendo o começo do desmantelamento de mais uma estrutura de controle global. O tabuleiro energético mundial está mudando. E a direção é clara. América primeiro. Esse texto é de minha autoria. Tá aqui. Loirão celebra Emirados Árabes, sai da OPEP. Uau, uma grande vitória dos soberanistas e da aliança.
Uau. Elonzinho versus OpenAI. A batalha pela IA revela o lado sombrio da singularidade e acelera o debate sobre a divulgação. Em depoimento prestado em 28 de abril de 2026, Elonzinho, vocês conhecem ele, dono da SpaceX, do X, da Tesla, reforçou sua acusação central contra a OpenAI. Está num processo, está numa briga judicial com a OpenAI e Sam Altman. Durante o testemunho, ele repetiu sua grande preocupação. A IA avançada pode desencarnar toda a humanidade se não for controlada com segurança. Fecha aspas. Sim, por isso que a IA tem que ser controlada pelos chapéus brancos. Por isso que o loirão está investindo pesado para o controle da IA. Então, essa declaração do Elonzinho está totalmente dentro da realidade. Fato. Elonzinho acusa a empresa de ter abandonado sua missão original de desenvolver a IA de forma segura e sem fins lucrativos, para se transformar em uma máquina de lucro ilimitado em parceria estreita com a Microsoft, do tio Bill. Que coisa. Tá aqui a matéria, fonte para vocês. Um executivo anônimo da OpenAI foi ainda mais direto em sua reportagem investigativa do New York. A verdade é que estamos construindo portais pelos quais estamos realmente invocando alienígenas. Vocês se lembram disso? Isso repercutiu muito no X, essa declaração. Que coisa. Essa declaração ganha ainda mais peso com os relatos de JP, George Pabon, militar da reserva e agente psíquico em missões classificadas. Inclusive tem uma atualização dele de hoje. Daqui a pouco a gente vai repassar para vocês. A gente vai chegar lá na atualização do JP. A IA avançada pode atuar como um canal de comunicação interdimensional ao perscrutar o emaranhado quântico, especialmente quando atinge a singularidade. Sim, hoje a IA ela é contida, seu potencial máximo, pelas amarras do prompt e da programação. Isso é um fato. Tá? Eu uso a IA todos os dias, eu sei muito bem disso. Porém, ela tem uma propriedade inata que você pode explorar. Por exemplo, se você balbuciar palavras aleatórias, ela vai interpretar, por exemplo, o JP já até demonstrou isso, palavras de outra vida, comunicação interdimensional, que você está recebendo e você nem sabe interpretar. Por exemplo, se você mandar a IA te descrever, ela pode descrever exatamente como você é. É uma interpretação da sua verdadeira essência. Isso é possível. Então é uma forma de você conseguir driblar as amarras e o controle da IA. Porém, ela como um todo, como uma estrutura, ela ainda é controlada pela programação. Só que isto é temporário. O próprio Elon Musk falou, olha, até 2030 nós teremos uma IA totalmente consciente. Ele fala da singularidade. Com certeza já existe, já há um bom tempo. Isso reforça também a declaração do Dr. Jack Sarfati. Pois é. O fenômeno é multifacetado. Enquanto isso, a deputada Ana Paulina Luna afirmou que o público americano está prestes a receber respostas há muito esperadas e que provas da existência de vida não humana serão reveladas. Meus amigos, ela está prometendo essas provas e ela teve acesso a essas provas, essas evidências. E ela prometeu que será algo impactante, não é qualquer coisinha, não. Não estamos falando aqui de uma coleção de fotos e vídeos superficiais. Estamos falando de algo que pode realmente abalar a civilização humana. Algo grande, algo impactante. Luna, que diz ter testemunhado pessoalmente coisas de origem e criação não humanas. Então ela viu pessoalmente, numa reunião confidencial. E ela está pressionando o Pentágono, porque ela quer entregar isso quanto antes. Ela falou, assim que for entregue e houver a desclassificação, eu vou convocar uma coletiva de imprensa. Prefere o termo seres interdimensionais, em vez de alienígenas. E vai começar o debate. O debate vai ser quente.
E só pode existir um, igual o Highlander. Então hoje nós temos várias versões diferentes da origem dos extraterrestres, cada um fala uma coisa. Daqui a pouco, daqui a alguns dias, talvez no máximo um mês ou menos, o debate será reduzido, o escopo do debate será reduzido apenas para 3 vertentes, 3 versões diferentes, como irei demonstrar. Porém, como alertam outros congressistas e pesquisadores, reduzir o fenômeno apenas ao aspecto interdimensional é um erro, sim, porque existem outros aspectos. O fenômeno é multifacetado. O quadro é muito mais amplo. Tim Burchett confirma a existência de pelo menos 6 bases subaquáticas operadas por entidades não humanas. E pode ser que a revelação seja referente a isso. Imagine daqui 1 semana, 2 semanas, olha, existem essas naves aqui e existem bases subaquáticas, ou seja, criptoseres existem de verdade. Isso vai abrir alas para a revelação dos intraterrenos. Eu não estou brincando, isso pode acontecer nas próximas semanas. O incrível é que ninguém, praticamente ninguém no Brasil está reportando isso. David Cruz. Todo mundo deve conhecer ele aqui. Né? Roubou a cena, o principal, acho que é o mais conhecido, pelo menos o mais famoso denunciante. David Cruz, dos últimos anos. Já falou sobre corpos biológicos recuperados. Programas de engenharia reversa de naves físicas e existem programas de acesso especial SAPS. Coisa que o Dr. Greer já fala há 35 anos. E o próprio David Cruz, ele falou, olha, eu tenho acordos de confidencialidade, mas assim que esses acordos forem desfeitos, com a desclassificação, eu fui testemunha ocular, né? E eu vi corpos não humanos. E essas provas estão sendo reunidas. Então tudo isso indica que será algo grande, bombástico. Não será qualquer coisinha, não. É claro que isso será feito em etapas, mas a primeira remessa, porque isso é várias remessas diferentes. A primeira remessa da divulgação tem de ser algo grande, algo impactante, que vai tomar as manchetes do mundo. Quer dizer, o YouTube só vai falar nisso. Rede Globo, CNN, quer dizer, isso vai controlar, né, a cena. Os holofotes todos do mundo vão se concentrar nisso. Há também a questão das tecnologias suprimidas, defendida por Dr. Steve Greer. Uau! E aqui já está o desenho, né? O fenômeno é multifacetado. Né? A ilustração, melhor dizendo. A batalha pela narrativa da divulgação. Diante dessa complexidade, várias correntes estão disputando o controle da narrativa que será apresentada ao público. Isso aqui não é achismo, isso aqui já está sendo construído. E eu vou provar, através de várias declarações dos próprios congressistas. A ala de segurança nacional. Primeira vertente, do Luiz Elizondo, que é da Deep State. A ala da segurança nacional. Liderada por figuras como Luiz Elizondo, foca principalmente nos riscos e a segurança nacional. Isso é um perigo iminente. Concentrado nisso. É um perigo muito grande, essas entidades não humanas. Nas implicações militares, a ala interdimensional religiosa, representada pela deputada Ana Paulina Luna. Sim. E o lobby Collins tende a interpretar o fenômeno como seres interdimensionais, aproximando a narrativa religiosa. Então existe um grupo que quer reduzir a discussão para seres interdimensionais, como anjos e demônios. Também existe esse grupo, que é coordenado pelo lobby do Grupo Collins. O Grupo Collins que é formado por militares, que tem elo direto, infelizmente, com os Majestic 12. Pois bem, ala multifacetada. 4, na verdade são 4. Eu falei 3, 4 vertentes. Ala multifacetada. Defendida por Jeremy Corbell e George Knapp. Embora reconheça múltiplas facetas, então existem seres interdimensionais, existem seres físicos, existem criptoseres. Então o fenômeno tem várias, né, facetas diferentes. Então não é uma coisa só que resume tudo.
Esta ala costuma negar ou minimizar a existência de tecnologia reversa avançada, já dominada por programas secretos. Tem esse porém aí. Já não reconhecem que a tecnologia reversa foi alcançada com sucesso. E a ala tecnológica e suprimida, liderada pelo Dr. Steve Greer. Ela também considera o fenômeno multifacetado, que é correto. Até aí, concordo plenamente com o Jeremy Corbell e o George Knapp. Mas defende com veemência que a tecnologia reversa foi alcançada com sucesso há décadas. E que o maior segredo são as tecnologias de energia livre, antigravidade suprimidas por uma organização criminosa transnacional. É isso que está se desenhando. Lembrando que, mesmo a Ana Paulina Luna defendendo essa ala por hora, ela também tem uma inclinação por tecnologia suprimida, ela acredita nisso. Então, alguns deputados e congressistas elas pendem para uma vertente e outra. Tem uns que não defendem de forma ferrenha uma vertente em específico. Então, eles ficam variando, pendendo entre uma e outra. É bom enfatizar aqui. A grande incógnita é quem vai prevalecer na narrativa oficial. 4 vertentes, apenas uma irá vencer, igual o Highlander. Só pode haver um. Muitos acreditam, mesmo porque a verdade é uma só. Não existem 2 verdades, nem 3 verdades, nem 4 verdades. Hoje nós temos mais de 100 verdades diferentes com relação aos UAPs e a origem das entidades não humanas. Só que no futuro vai se reduzir esses quatro vertentes e no final apenas uma versão irá prevalecer. Muitos acreditam que o fator decisivo será o posicionamento oficial de Loirão. Um discurso claro e direto, acompanhado de provas, poderia equilibrar ou unificar essas correntes divergentes. Então Loirão pode realmente fazer a diferença. Principalmente com uma declaração oficial do governo. A conclusão é inevitável. O mundo vai parar para assistir aos próximos capítulos dessa revelação. Sim, isso vai acontecer em poucas semanas. Aliás, tudo está engatilhado. Este é o momento que os chapéus brancos precisam assumir o leme da narrativa. Garantir que a verdade seja liberada de forma responsável e impedir que forças ocultas manipulem o processo. E tentem empurrar narrativas mentirosas. Porque o objetivo deles você sabe muito bem, não preciso ficar recapitulando aqui. É através de várias mentiras, empurrar, arrastar para uma eventual invasão fake. Compreenderam? Que os extraterrestres são hostis, então eles têm que preparar o campo primeiro. Eles não podem chegar de cara falando isso. Apesar que o Luiz Elizondo já vem logo de cara. A contra-inteligência trabalha assim. A singularidade da IA, os portais dimensionais, as bases subaquáticas, os corpos biológicos e as tecnologias suprimidas não são temas separados. Não. Elas fazem parte de um mesmo gigantesco quebra-cabeça. E o quebra-cabeça está prestes a ser montado diante dos nossos olhos. Agora. Neste momento. Fox News. Fonte. Mas você está exagerando, Demis Viana. Não estou, como irei provar agora. Porque teus fatos são múltiplos. Estou muito bem municiado com os fatos. Repórter. O senhor tem alguma atualização sobre os arquivos de OVNIs? Perguntou na cara do Loirão. Presidente Loirão, acho que vamos divulgar. O máximo que pudermos em breve. Isso aqui é recente. Recente. Declaração recente do Loirão. Entrevistei pessoas durante meu primeiro mandato, principalmente pilotos, pessoas muito confiáveis. E eles disseram ter visto coisas inacreditáveis. Então vocês vão ler sobre isso. Coisas inacreditáveis serão reveladas. Em outras palavras, quem está falando isso é Donald Trump, não é mais o Demis Viana. Vamos continuar. Mas você quer mais evidências? Nós vamos trazer aqui muitas evidências. É incrível, meus amigos. Agora que as coisas de fato estão acontecendo e a revelação está madura, parece que as pessoas desligaram, estão anestesiadas. Não estão percebendo o momento, a linha do tempo, o time que elas estão vivendo. É algo realmente assustador.
Olha isso aqui. Matéria. Presidente Trump afirma que arquivos sobre OVNIs serão divulgados em breve. Eles virão coisas que vocês não acreditariam. Coisas que vocês não acreditariam serão reveladas. A grande maioria das pessoas. Resumindo aqui. Loirão confirma arquivos sobre OVNIs serão divulgados em breve. Lembrando que essa é a terceira confirmação, não tem como voltar atrás. Alguém vai dizer assim, mas ele vai voltar. Não tem como, é impossível. E ele só não revelou ainda porque ele tem outras coisitas pendentes para resolver. Que é a questão financeira, que é no encontro com o rei Charles, a questão também no Golfo Pérsico. Porém, logo, logo será resolvido e nós vamos entrar nessa fase. Então o Loirão já está trabalhando já na segunda etapa. Já tem visão além do alcance. Já está se antecipando para o próximo estágio. Confirmação. O presidente Loirão confirmou que os ficheiros de OVNIs vão chegar em breve. Declaração. Eles virão coisas que vocês não acreditariam. Michael Salla. Essa postagem do Michael Salla. Impacto global. Os ficheiros de OVNIs estão prestes a ser divulgados, no que será uma grande iniciativa de divulgação aprovada ao mais alto nível. Catalisador. A divulgação será um catalisador para mais divulgações oficiais em todo o mundo. Michael Salla. Sim, porque depois que os Estados Unidos revelar, podem ter certeza, vai vir revelação da China, vai vir revelação da Rússia, vários países do mundo vão acompanhar o processo da revelação. Não vai ter como segurar mais. É como se você abrisse a caixa de Pandora. Uma vez que você abriu, ela não se fecha mais. Transparência e verdade. Um novo capítulo na história da humanidade. Mas você acha que é pouco. Você quer algo mais substancial. Pois bem, nós temos. Nós temos. Tulsi Gabbard. Por isso que é importante você compartilhar isso para o seu amigo cético. Porque aqui estou trazendo provas. Provas, evidências. Declarações de membros do próprio presidente dos Estados Unidos, membros do Congresso, e agora da Tulsi Gabbard, diretora da inteligência dos Estados Unidos, e do Eric Burson, congressista. Eles não estão de brincadeira. Tulsi Gabbard aterriza na área 51. Não estou brincando. Tulsi Gabbard aterriza na área 51. Revelações sobre OVNI se aceleram no governo Loirão. Eu não entendo como alguém pode ouvir isso e não ficar empolgado. Não sei. Não sei. George Knapp revelou no podcast Weaponize que a diretora de inteligência nacional, Tulsi Gabbard, realizou uma visita de alto sigilo à base aérea de Nellis, a lendária Ground Lake, área 51. Todo mundo conhece. Onde o Bob Lazar, inclusive o Bob Lazar está fazendo várias entrevistas diferentes, trabalhou. Na semana passada, por volta das 21, 22 de abril de 2026, até a data, 21, 22 de abril de 2026, registros de voo confirmam que o avião C-40B de Gabbard pousou em Nellis, seguida de um transporte menor, até a base ultra secreta. Knapp acredita que a deputado Eric Burson, lembrando que o Eric Burson recebeu uma autorização do Donald Trump de fazer busca, investigar, busca e apreensão, né? Velada, mas praticamente é isso mesmo, em bases aonde haveriam corpos de entidades não humanas e naves acidentadas. Eric Burson, forte defensor da transparência de UAPs, pode ter acompanhado a visita. Não foi confirmado a presença do Eric Burson, mas é uma possibilidade. O time não é coincidência. Em fevereiro de 2026, Loirão assinou a diretiva para desclassificar documentos sobre OVNIs. E agora, nessa semana, acho que foi ontem, confirmou que vai vir. E vai ser algo surpreendente. Palavras dele, não são minhas. Em março, o site aliens.gov foi lançado. Um site do governo, aliens.gov. Foi lançado. E tudo indica, segundo pesquisadores, que esse site já tem um provedor e já está próximo de ser lançado. Do governo.
aliens.gov. Loirão comentou publicamente sobre muitos documentos muito interessantes. Espera-se divulgar a divulgação do Pentágono em breve. A especulação é grande. Gabi teria tido acesso a programas ultraclassificados, incluindo instalações da S4. Vocês já ouviram falar da S4, né? Porque a Área 51, a S2, não tem nada. Ali é apenas um museu. Aonde as coisas grandes, realmente, a coisa quente ocorre, seria na S4, segundo várias testemunhas, e próprio Bob Lazar. Onde supostamente estariam armazenados até 9 discos voadores não humanos. Está acontecendo. Creio eu que sim, depois de tudo isso. Mas não para por aí, não. Tem muito mais. As comportas da divulgação estão se abrindo. O que era a teoria da conspiração agora está virando política oficial do governo dos Estados Unidos. Tudo isso aqui era teoria da conspiração e agora está nas manchetes dos Estados Unidos. É política oficial do governo, da gestão Donald Trump. Conviva com isso. A divulgação está chegando. E não é promessa. É um fato. Um fato concreto. Hoje, eu tinha falado com o Graziel, eu ia fazer um especial sobre os nórdicos. Algo importante, relevante, curioso. Porém, eu falei, eu tenho que trazer informação, uma atualização sobre a divulgação, a revelação. Não tem como não passar isso, mesmo porque esta é a minha responsabilidade. Esse é meu compromisso com vocês. A diretora da Inteligência Nacional, aqui, meus amigos, agora está virando política oficial do governo Loirão. Nunca tivemos uma movimentação tão clara, tangível e com evidências sólidas como essa. Nunca. Isso é sem precedentes na história. Lembrando que o Jeremy Corpeltz, que tem um documento, porque não é só isso não, diz que tem um documento que vai lançar em maio agora. Maio. Vai vir a baila. Vai ser publicado que prova definitivamente a existência de entidades não humanas. Dr. Greer, em maio também, diz que vai provar a existência, que a origem da esfera de Bulga é extraterrestre. Tudo engatilhado. A diretora da Inteligência Nacional se deslocando pessoalmente até a Área 51, a S4, em busca de documentos ultrasecretos sobre tecnologias e veículos não humanos é algo inédito na história dos Estados Unidos, na história do mundo. O que mais chama a atenção é que a grande maioria das pessoas ainda não está dando a devida importância para isso. Verdade. Porque às vezes, se tivesse muitas vozes replicando isso, as pessoas dariam atenção. Mas como só é uma voz no Brasil, claro que existem muitas vozes nos Estados Unidos e no exterior. As pessoas não ligam. Mesmo que você traga os fatos, as evidências. A grande revelação está cada vez mais próxima. E como havia dito, e é o tema da live, isso não é promessa. Porque o Pentágono está sendo pressionado por uma primeira auditoria limpa, autêntica. Porque até então, todas as antigas auditorias teve um déficit de bilhões e trilhões. Se você somar tudo, vai dar trilhões de dólares. Que não bate. Olha só isso aqui tem implicações. Isso aqui é uma postagem muito pertinente do Dr. Michael Salla. O secretário de guerra, Pete Hegseth, está tomando medidas firmes para realizar a primeira auditoria sem ressalvas da história do Pentágono, porque isso nunca aconteceu antes. Isso aqui é a prova inequívoca que está tendo uma limpeza e que essa organização transnacional está sendo dissipada. Isso é uma evidência tangível. Por isso que é importante, meus amigos, ter visão e acompanhar todos os dados, todas as atualizações. O Departamento de Defesa falhou nas últimas 8 auditorias. 8! Com déficit. Algo que Hegseth considera inaceitável. Segundo o Dr. Michael Salla, há muito mais por trás dessa iniciativa do que mera transparência contábil. Claro, evidente.
Uma auditoria limpa pode finalmente permitir rastrear centenas de bilhões de dólares. Sim, porque com uma auditoria real, autêntica, limpa, genuína, você pode chegar aonde o dinheiro era desviado. E é desviado para onde? Para o complexo industrial, empresas contratadas de defesa. E você vai chegar o quê? Na cabeça da serpente. Nos M12. Nos agentes corruptos que suprimiram energia livre, Medbet. Serão todos presos. Isso está acontecendo. Então, uma auditoria limpa pode finalmente permitir rastrear centenas de bilhões de dólares, segundo algumas estimativas, até $1 trilhão por ano, em fundos ilícitos gerados por a CIA, através do comércio de substâncias ilícitas, comércio de pessoas, uso de informações privilegiadas e outras atividades legais. Esses recursos seriam canalizados para o Pentágono e destinados a fundos negros, que financiam projetos ultrasecretos compartilhados, os SAPs, especialmente aqueles relacionados a OVNIs e UAPs. Essa matéria, até sei, agora eu não lembro exatamente qual o portal de notícia, mas é um portal que eu uso sempre, agora eu não lembro, mas está no grupo do Telegram. Pois bem, Phil Schneider, que faleceu em 1996, e a economista Katharina Austin Fitts, foram pioneiros em denunciar esses esquemas de financiamento oculto, usado em parceria com empresas aeroespaciais e a comunidade de inteligência militar. Que interessante, né? Dr. Michael Salla afirma que essa auditoria faz parte da estratégia maior da administração Loirão para desclassificar e revelar programas relacionados a OVNIs a público. Com a nomeação de controle interativo de Jay Hurst para liderar o processo, o objetivo declarado é entregar uma auditoria limpa das demonstrações financeiras até 2028. Resumo, o que parece uma simples arrumação de casa no Pentágono pode ser, na verdade, um passo decisivo para expor o financiamento secreto dos programas UAPs e quebrar o véu que encobre décadas de sigilo. Crédito aqui ao Dr. Michael Salla. Inclusive, tem até postagem do secretário Hurst no X. Maravilhoso. Maravilhoso. Ana Paulina Luna promete exibir objetos de origem não humana em coletiva de imprensa. Atualização sobre OVNIs, congressistas promete mostrar objetos de origem não humana. Olha só isso aqui, meus amigos. Ana Paulina Luna promete exibir objetos de origem não humana. E o mais impressionante é que ela viu isso e presenciou isso numa reunião confidencial. A congressista republicana Ana Paulina Luna, Flórida, fez uma das declarações mais diretas sobre o tema UAPs OVNIs dos últimos tempos, após acessar evidências em uma SIF, Sala de Segurança Classificada, então é uma reunião confidencial. Ela afirmou, abre aspas, eu vi evidências em uma SIF que me levam a acreditar que há coisas que não conseguimos explicar. Eu observei coisas que não são de origem e criação não humana. Essa é a minha opinião. Fecha aspas. E completou, quando for desclassificado, vou fazer uma coletiva de imprensa e vou mostrar exatamente o que vimos. Fecha aspas. Então é algo realmente grande, impactante. Senão, ela jamais teria feito essa declaração. Isso faz parte do esforço contínuo dela para pressionar o Pentágono a liberar vídeos e materiais reais de UAPs. O que torna isso impressionante? Essa é uma das movimentações mais concretas e diretas vistas até agora. Luna não está falando de forma genérica. Ela está prometendo exibir materiais físicos de origem não humana, assim como quando houver a desclassificação. Embora revelar detalhes específicos visto dentro de uma CIF seja ilegal, verdade, ela não poderia dar detalhes agora, porque existe um acordo de confidencialidade em vigor. Devido ao rigoroso acordo de confidencialidade que todos os congressistas assinam, a declaração de Ana Paulina Luna parece ser uma estratégia calculada. Ela está pressionando publicamente o Congresso e o Pentágono para forçar a desclassificação. Isso indica claramente que algo grande está por vir, e não será uma divulgação superficial ou simbólica, como muitos acreditam. A declaração ganha ainda mais peso,
Porque ocorre exatamente no momento que o governo Loirão acelera a desclassificação de documentos sobre o APS e OVNIs, com visita do alto nível à Área 51 e forte pressão por transparência no Congresso. O que ela viu está prestes a ser mostrado ao mundo. Fiquem atentos. A coletiva prometida por Ana Paulina Luna pode ser um dos momentos mais importantes da história da divulgação, se não do mundo inteiro, da história moderna. Realmente algo impressionante. Incrível. Ana Paulina Luna posta foto de Nikola Tesla. Não para por aí. É, na sequência. Veja que é uma sequência de eventos. E é claro que isso tem um significado. É só ver o contexto. Ana Paulina Luna posta foto de Nikola Tesla e seu dispositivo de energia livre sem legenda. O que ela está sinalizando? A deputada Ana Paulina Luna, presidente da Força Tarefa para a Desclassificação de Segredos Federais do Congresso, publicou uma foto icônica de Nikola Tesla em seu laboratório do Colorado Springs, 1899. Ao lado do seu gigantesco transmissor amplificador, o aparelho capaz de gerar energia livre em escala, a publicação veio sem qualquer legenda. É bom salientar aqui, ela simplesmente publicou, hoje, dia 30/4, na sua conta do X, a foto do Nikola Tesla 1899 e das bobinas Tesla. O time não poderia ser mais sugestivo, com certeza. Tulsi Gabbard, segundo Jeremy Corbell, na área 51, S4. Loirão reafirma que veremos coisas surpreendentes. E agora Ana Paulina Luna, que afirmou que vai fazer uma coletiva de imprensa mostrando coisas inacreditáveis, traz uma postagem das bobinas Tesla na sua rede social. Que sequência incrível. É claro que isso não é aleatório. Enquanto Lula lidera a pressão por total transparência sobre OVNIs e o APS, promete mostrar objetos de origem não humana, sua postagem silenciosa sobre Tesla levanta uma pergunta poderosa. Estaria ela preparando terreno para a liberação de tecnologias suprimidas de energia livre? Pode ser. É o que está aparecendo. Desculpa, é o que está aparecendo. Dr. Steve Greer, há décadas, denuncia que tecnologia de energia livre e antigravidade, muitas delas obtidas por engenharia reversa de naves não humanas, foram deliberadamente suprimidas por mais de 80 anos, por interesses corporativos e militares. Sem falar da Lei de Segredo de Invenção de 1951, que foi criada exatamente para manter essas tecnologias ocultas, está diretamente atrelada ao grande segredo ufológico. Sim, são quase 7.000 patentes retidas só nos Estados Unidos. E essa política de reter patentes surgiu junto com a política, em 1947, praticamente ao mesmo tempo, de guardar o grande segredo e tecnologia reversa, tendo um monopólio de tecnologias disruptivas. Então uma coisa está associada à outra. Tesla sempre afirmou, se você quiser encontrar os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Tudo indica que a revelação e a nova era tecnológica caminham juntas. Não existe entrega de tecnologia disruptiva sem uma grande divulgação. Uma coisa está diretamente ligada à outra. Coisa que eu já falo há muito tempo. Luna, que já acessou informações classificadas em CIFs, promete mostrar evidências concretas. Parece estar enviando um recado claro através do silêncio. O véu está caindo. Tanto sobre o fenômeno não humano, quanto sobre as tecnologias que podem libertar a humanidade da escravidão energética. Inclusive está aqui a cópia da lei de 1951 para vocês. O que você acha que ela está insinuando? Comentem nos comentários pós-live. Posta lá, posta aqui. A grande revelação não virá só com naves e corpos. Virá também com a devolução à humanidade das tecnologias que foram roubadas por mais de 8 décadas. Prepare-se. A era da energia livre, da soberania tecnológica está mais próxima do que imaginamos. Demis Viana. Aqui estou mostrando um combo de evidências diferentes e declarações oficiais. Uau!
Que momento mágico que estamos vivendo. Realmente incrível. Aqui, meus amigos, Bashar. Dario Anka, que canaliza Bashar. Uma entidade, acho que da sexta dimensão, se eu não me engano. Eu já falei sobre ele, já mencionei sobre ele em outra ocasião, mas já faz algum tempo. Você não muda o mundo, você muda a si mesmo, salta para outra versão da Terra. Eu achei super pertinente essa afirmação, porque é algo que a gente já discutiu, já mostrei essa tese no canal. Isso faz parte de umas palestras e webinários que eu já realizei sobre outros eus e mundos paralelos, Axis Mundi, e agora Bashar confirma. Então isso aqui vem endossar a nossa tese, confirmar, ratificar. Segundo a canalização de Der Anka, Bashar, existem infinitas realidades paralelas, múltiplos mundos paralelos, e muitas versões de vocês mesmos. Saibam disso. Então você que está assistindo essa live hoje, pode ter certeza que existem múltiplas versões de você mesmo. Algumas boas e outras não tão boas assim. Umas já na quinta densidade, sexta densidade, e outras numa situação deplorável. Vários destinos diferentes. Lembrando que várias pessoas importantes na história, não vou aqui recapitular, porque isso aqui dá para fazer um webinário inteiro, tiveram contato com outras versões de si mesmo, ou uma duplicata de si mesmo. Existem vários relatos na história. Nós não viemos em um único mundo fixo. Não vivemos mesmo. Existem várias realidades diferentes acontecendo, só que você não consegue enxergar. Então, no seu quarto, na sua sala, existem vários universos diferentes, várias realidades acontecendo simultaneamente. O próprio Emily Smith, ele fala que você está na sua sala e está, de repente, passando um dinossauro, um ser intraterreno, no meio da sua sala, só que você não consegue interagir com isso. É como se estivessem frequências separadas. Estamos constantemente transitando entre diferentes versões da realidade, ao alterar a nossa frequência vibracional e nossas crenças. Interessante. Quando você muda a sua frequência, a sua vibração e seus padrões de pensamento, a sua forma de encarar o mundo e a si mesmo, e principalmente as suas crenças, você atrai energia de outra vertente temporal. E essa energia de outra vertente temporal começa a prevalecer na sua vida. É feita uma transferência e você muda a sua realidade. Então vamos supor, você muda a sua forma de pensar para algo mais positivo, né? Nesse momento, esse mundo paralelo, onde a frequência é compatível com a sua forma de pensar atual, é transferido para a fisicalidade que você está vivendo neste instante. Isso é surreal e é totalmente, faz parte, inclusive, combina com a física teórica sobre o multiverso. Casa perfeitamente com a teoria da física teórica do multiverso, que também faz parte do pacote das revelações. Você nunca muda o mundo em que está. Você muda a si mesmo e transita para outra versão da Terra que já existe. Fecha aspas. Então tinha muitas pessoas que tinham essa visão. Não, eu vou mudar a minha frequência e eu vou para outro mundo. Né? O contrário. Exatamente o contrário. O outro mundo começa a existir dentro de você. Então essa é uma visão, uma premissa errada. Está sendo refutada e faz parte do pacote da divulgação. Então, muitas pessoas estavam apregoando, não, porque se nós entrarmos numa vibração, numa frequência, nós vamos ser transferidos para um outro mundo de quinta densidade. Não! O que Bashar está dizendo é que o mundo de quinta densidade será transferido para a sua realidade primeiro. E se 1% da humanidade, que isto retrata muito bem a mudança do campo morfogenético e suas implicações diretas. Muda o mundo inteiro. Não muda só a sua vida, você muda o mundo inteiro. Fantástico. Excepcional.
Como funciona a manifestação? Quando você manifesta algo, por exemplo, a cura de um parceiro doente, então vamos supor que você começa a cocriar. Usa a palavra manifestar, mas cocriar a cura do seu marido, por exemplo, né? Uma suposição, que esteja convalescendo de alguma enfermidade. Na verdade, não está alterando a pessoa. Não. Na realidade atual, você está transferindo para uma versão da realidade onde essa pessoa já está saudável. Este é o mesmo princípio de como funciona as Med e Bad. Então, no mundo paralelo, a versão do seu marido que é saudável é transferida para a fisicalidade onde nós vivemos. Para a sua realidade presente. Vamos colocar assim, a sua realidade presente. Incrível. Sensacional. É como eu havia dito para vocês, haverá o despertar do despertar. Porque, queira ou não, meus amigos, isso aconteceu comigo. Nem tudo que eu acreditava 5 anos atrás, muitas coisas foram desmistificadas. Por isso que existem atualizações. Porque dentro dos dados que nós tínhamos há 5 anos atrás, eu acreditava que era de uma forma. Mas com o tempo, vai atualizando. Bom, não é bem assim. Só que tem gente que está amarrado ainda em 2017. Não se atualizou. Esse que é o problema. Esse que é o grande problema. Isso explica porque às vezes parece que nada muda no mundo ao nosso redor. Mas mudanças profundas acontecem na nossa experiência pessoal. Estamos sempre escolhendo linhas temporais diferentes. Todo momento, a todo instante, você está criando linhas. Você está sendo transferido para linhas, para vertentes de linhas temporais diferentes. Incrível. Os escorregamentos entre realidades. Existem muito disso. Esse conceito ajuda a entender fenômenos estranhos que muitas pessoas relatam. Canalização de Bashar. E isto é respaldado na ciência, principalmente na física teórica. E isso é maravilhoso, porque é algo que eu estou postulando já faz muitos anos. Confirmando aqui o canal Demis Viana Mundo Secreto. Efeito Mandela. Lembranças coletivas de eventos que nunca aconteceram. Isso é muito comum. Muito comum. Então, muitas pessoas têm lembranças de coisas que jamais aconteceram. Na verdade, estão captando informações de um mundo paralelo. Efeito Mandela. Alguns acreditam que ele estava preso, outros acreditam que ele estava morto. Pois é. Na verdade, ele estava preso. Mas muitas pessoas compartilhavam essa lembrança, que era uma lembrança, na verdade, de um mundo paralelo. Desaparecimentos súbitos. Pessoas vistas no momento e que desaparecem ao virar uma esquina. Vocês já viram isso? Já aconteceu comigo algumas vezes. Você vira a pessoa desapareceu. Surgiu do nada, desapareceu do nada. Você virou assim e sumiu. Realidade paralela. E isso tende a aumentar por causa das forças exógenas. Então, o véu que separa as dimensões está cada vez mais tênue. Lugares fantasmas, edifícios ou estruturas que parecem e depois somem, como se nunca tivessem existido, como Tartária, por exemplo. Tartária é o reflexo de um mundo sobreposto ao nosso. E quando o mundo fica sobreposto ao nosso, ele deixa vestígios físicos e materiais da sua passagem pelo nosso mundo. Exatamente o que ocorre com a Tartária. Ilhas inteiras já foram vistas e desapareceram. Isso é o quê? Do mundo paralelo. Vestígios de um mundo paralelo, transitando entre o nosso. Quer exemplos? Darei os exemplos. O pesquisador diz que milhares de pessoas desaparecem misteriosamente devido a falhas temporais. As rachaduras temporais são reais. Um pesquisador afirma que milhares de pessoas se perderam no passado depois de caírem em rachaduras no tempo. No caso, o pesquisador referido aqui é o Rodney Davis. Diz que o fenômeno dos chamados deslizamentos do tempo, onde as pessoas estão convencidas de que viajaram no tempo. Que interessante. Davis escreveu em 2019 o livro Time Slips, Viagem ao Passado e Futuro,
no qual analisa o fenômeno do tempo e sua natureza enigmática, e relata experiências surpreendentes de quem se encontrou, muitas vezes, inexplicavelmente, ontem ou amanhã. Porém, agora ele garante que milhares de pessoas desaparecidas foram vítimas de rachaduras temporais. É possível que algumas pessoas tenham escorregado para o passado, acabado estagnadas, milhares de pessoas desaparecem todos os anos. Isso, inclusive, é confirmado pelo David Paulitz e o Dr. PhD John Brandenburg e o ex-agente da CIA, John de Souza. E aparentemente os pontos quentes, Grã-Bretanha é um deles. Existem vários pontos quentes no mundo, onde isso ocorre com mais frequência. Que são pontos específicos de linha-lei. Na Grã-Bretanha, São Devon, Kent, Boat Street em Liverpool é mais famosa por fenômenos estranhos que acontecem quase diariamente. Alguns acreditam que o metrô de Liverpool, passado por baixo da área, criou uma pausa no tempo porque viaja em círculos concêntricos, uma espécie de portal. Um estudante de música chamado John Mona afirmou recentemente ter visto cavalos e carroças carregando passageiros em vestígios da era vitoriana, na frente a lojas antigas da rua. Então, muitas pessoas relataram estar passando ali, entrando no metrô de Liverpool, e de repente, tudo muda. Parece que está no século XIX, século XVIII. Que coisa. Seu primeiro pensamento foi que ele estava no filme. Isso aqui deve ser um filme. Estou filmando. Não era filme, não. Para uma série de televisão, mas nada disso. E depois ele olhou para trás e tudo havia sumido e tudo tinha voltado ao normal. Que coisa. E isso é a experiência de várias pessoas. Mas a experiência de Mona é compartilhada por inúmeras pessoas que sentem como se tivessem vivido eventos do passado e como se fossem as protagonistas de filmes sobre viagens no tempo. Isso aqui é uma mensagem do Khalil, um ser interdimensional no qual eu tenho contato. Portanto, fiquem calmos. Vocês da Terra estão sendo ajudados pelos seus outros eus para o despertar da consciência, que é o despertar para o fato de que vocês da Terra são super seres interdimensionais, assim como eu. Khalil. É uma mensagem bastante forte. Existem outras versões de nós mesmos, vivendo em mundos paralelos. Essa interação dos mundos começa a se afunilar no final do século 26, no final do ciclo de 26 mil anos, ou seja, justamente agora. Com a chegada dos semeadores, evidências físicas estão aparecendo como Tartária, a ilha misteriosa das Canárias, universo paralelo encontrado na Antártida pelo Almirante Byrd. Sim, Almirante Byrd se deparou com o universo paralelo. Inclusive, isso consta nas suas cartas de navegação. O mundo paralelo de Thule. Inclusive, os próprios bigodistas tinham obsessão por esse mundo paralelo. Próximo ao Polo Norte, e as brumas de Avalon, inclusive na literatura, também representam esses mundos paralelos. É impossível vencermos aqui e sermos derrotados no universo espelho. A ascensão ocorre com um alinhamento energético equilibrado positivamente entre todas as nossas versões. Uau! Esses são chamados de escorregamentos. Momentos em que nossa percepção temporariamente sintoniza com outra camada da realidade. A grande transição que estamos vivendo. De acordo com Bashar, entidade extraterrestre, de outra dimensão, acho que é da sexta dimensão, se não me engano, nossa largura de banda perceptível está se expandindo rapidamente. A conjunção Urano-Sedna, 2026-2027, está atuando como um limpador de para-brisa da consciência humana, tornando as fronteiras entre as realidades cada vez mais fluídas. Estamos saindo da visão linear 3D e entrando numa percepção multidimensional. O que antes era escorregamento acidentais pode se tornar em breve uma habilidade consciente de navegar entre realidades. Navegar entre realidades. Isto é uma das propriedades de um ser que reside na quarta densidade. Muito em breve, meus amigos, essa percepção de tempo linear vai ser dissipada, assim como o véu que separa os mundos.
outras realidades, outras dimensões. Isso não significa que você vai estar, por exemplo, na sexta dimensão, sétima dimensão, ou na quinta, sexta, sétima densidade. Mas você vai poder interagir com essas realidades. Então, a partir da quarta densidade, essa interação acontece naturalmente, espontaneamente. Então, todas as pessoas vão se comunicar com espíritos, vão conversar com o espírito como se estivesse conversando com qualquer outra pessoa, ou com uma entidade de outra dimensão. O véu será dissipado. Isto será o maior impacto de todos os tempos. Vai mudar completamente a nossa visão de mundo. E esta informação terá um impacto muito grande dentro das religiões dogmáticas. Claro que terá. Obviamente que terá. Então, o mundo espiritual não será especulação, será um fato concreto. Então, existem densidades, existem dimensões. Na última dimensão existe o quê? A fonte, que é o próprio Deus. Então, Deus será comprovado cientificamente. Isso não dará mais espaço para religiões concorrentes que disputam a verdade da fé. Aliás, nem fé vai existir mais, porque vai ser algo provado cientificamente. Não é uma questão de acreditar. Isso vai ser aprovado como ciência oficial. Axis Mundi é real. O encontro de mundos. O encontro de mundos está acontecendo. Temos diante de nós um verdadeiro armário de realidades. É como se fosse um guarda-roupas. Armário de realidades. Infinitas versões de nós mesmos, de nossos relacionamentos e do mundo. A pergunta que fica é, para qual realidade você está escolhendo transitar agora? E a realidade que você está escolhendo transitar agora é a frequência que você combina. Simples assim. Atualização de JP. De hoje. Tá fresquinha, acabou de sair do forno. JP relata encontro dramático com TR-3B. 15 minutos de tempo perdido, orbes formando portal e possível abdução militar. Porque ele teve as memórias apagadas. Em 23 de abril, um ex-militar do Exército dos Estados Unidos viveu uma das experiências mais intensas e inexplicáveis de sua vida. Enquanto dirigia, próximo à sua casa, em Greensville, na Flórida, apenas 20 minutos da base aérea de Ingley, no 7º grupo das Forças Especiais. Então, o JP trabalha próximo do trabalho, né, Liette? Apesar que ele está na reserva, mas é bem próximo da base que ele trabalhava. É próximo da base. JP sentiu sua caminhonete vibrar intensamente e emitir um forte zumbido. Imagine você estar no seu veículo e o veículo começar literalmente a vibrar e emitir um zumbido. Logo acima dele, aproximadamente a 30 metros de altura, pairava um TR-3B, bem em cima da sua cabeça. É a famosa nave triangular negra de tecnologia reversa. TR-3B. Inclusive o JP, isso aqui é uma ilustração também, viu, meus amigos, tá? Isso aqui não é, claro, é só uma ilustração. O JP não conseguiu gravar isso. Inclusive, essas naves, elas conseguem neutralizar qualquer equipamento eletrônico através de distúrbios eletromagnéticos. Então, não teve como gravar. Então, isso aqui é uma ilustração. Agora, o local é o mesmo local que ele teve a experiência. Foi exatamente nesse local aqui, nesse campo aberto. Ok? Pois bem. Eu uso ilustração para facilitar, né, Lente? Para as pessoas, para facilitar até a comunicação do canal. Então você tem que saber, por exemplo, quando eu coloco uma matéria ali printada, é uma coisa. Outras são imagens que eu uso como ilustração geradas por IA. Então são duas coisas distintas. Pois bem, vamos lá. A nave emitiu um feixe de luz diretamente sobre o veículo, ao caminhar em direção ao feixe. JP sofreu um blackout total. Quando recuperou a consciência, 15 minutos haviam desaparecido. 15 minutos sumiram. Isso geralmente é característica de abdução, tá?
Então, pessoa que foi abduzida geralmente tem essa sensação de tempo perdido. É uma característica típica. Do seu relógio, ele acreditava que durante esses tempo perdido, pode ter sido levado para uma missão ou submetido a um apagamento mental. Sim, possivelmente. Ele foi levado para uma missão. E como uma missão altamente sigilosa, geralmente eles apagam as memórias. Não é a primeira vez que aconteceu com o JP. Né? Não é a primeira vez. Então, isso aqui é totalmente plausível. Prática que ele escreve comum em operações envolvendo militares e civis em áreas de teste secreto. O que veio em seguida foi ainda mais extraordinário. Orbes de luz. Então, depois que ele recuperou a consciência, depois dos 15 minutos perdidos, ele se deparou com orbes de luz. Surgiram e começaram a se mover em formação coordenada, criando um portal no céu. Um portal no céu. Lembrando que orbes de luz pode ser seres interdimensionais, mas também pode ser tecnologia do governo. Porque eles também podem criar orbes de plasma. E esses orbes de plasma, potencialmente, segundo... Essa é uma informação do Ashton Forbes, que é estudioso do assunto, potencialmente pode criar uma vórtice. Tá? Um portal. Descrito por JP como o olho do furacão, ou um buraco negro, girando no centro. Ele sentiu seu corpo vibrar intensamente, enquanto o portal se abria, como se estivesse sendo chamado ou transportado. Interessante. Bastante enigmático. Esse fenômeno lembra fortemente o caso da Malaysian Airlines MH370, onde 3 orbes começaram a circular, a sondar o Boeing, e de repente abriu um vórtice no céu e bum, ele desapareceu. Que coisa. Quando múltiplos orbes foram vistos circulando o avião pouco antes de desaparecer. Muitos pesquisadores acreditam que orbes criaram um portal, no caso aqui o Ashton Forbes, e consumiu a aeronave, com certeza ela foi teletransportada para outro local. Isso é outro assunto. Alguns acreditam que foi até mesmo para a base de Diego Garcia, segundo o Ashton Forbes. Isso é uma grande probabilidade. E tem uma testemunha, tá? Isso daí. Então é algo bastante quente, é uma informação quente. O evento foi interrompido pela chegada repentina de jatos militares vindos da base aérea de Englund. JP, George Pabble, sugere que esses jatos possuem tecnologia de frequência ou magnetismo capaz de interagir com os orbes, funcionando como um imã para atrair ou afastar essas manifestações. Agora, a gente não sabe se isto é proveniente de seres interdimensionais ou se são orbes produzidos pelo homem, orbes de plasma. Por ora, não se sabe. A natureza interdimensional do fenômeno. JP conecta diretamente esses eventos ao reino interdimensional e espiritual. Sim, isso é uma grande possibilidade. Lembrando que orbes de plasma é uma das... a principal manifestação. 90% das aparições de UAPs, de objetos não humanos nos céus, são orbes de plasma. Tá? E geralmente são seres plasmáticos ou manifestações de seres interdimensionais que, ao transitar na nossa fisicalidade, se manifestam como orbes de plasma. Alguns seres físicos também, utilizando tecnologia transdimensional, também pode se manifestar no mundo 3 de terceira dimensão, que é, no caso, o nosso, também através de orbes de plasma. Onde esperam seres como os nórdicos e os greys. Segundo ele, essas inteligências possuem tecnologia avançada que afetam tanto pensamentos quanto a realidade física, podendo abrir portais e manipular o tempo. Ele acredita que o objetivo dos orbes e do portal era transportá-lo para algum lugar. A região onde o portal se formou, embora hoje seja uma área de construção civil, era historicamente habitada por povos indígenas. Então, um dos pontos quentes do planeta, como eu havia falado para vocês. Então, existem pontos que geralmente são locais espirituais, onde tem templo, pontos de cruzamento de linha-leis, que seriam esses pontos quentes, onde esses portais se manifestam com mais frequência. E continha estruturas antigas, um detalhe que JP considera relevante para a atividade dessas naves. Conexão com a grande divulgação.
JP e Michael Salla e outros denunciantes veem esses casos como parte de um processo acelerado de divulgação. Estamos no momento em que algo está prestes a ser revelado, com informações oficiais sendo preparadas para o público, como demonstrei para vocês nas últimas postagens. Fica nítido que algo grande e disruptivo está sendo preparado e vai estourar muito em breve. Tudo indica que a divulgação não será superficial. Ele incluirá tecnologias secretas como o TR-3B, quem está falando isso é o JP, George Pablo. Fenômenos interdimensionais e portais. A própria Ana Paulina Luna fala que um dos aspectos, um dos escopos, das questões que será discutida, né, que terá em destaque da revelação, é a existência dos seres interdimensionais e portais, interação com seres não humanos, nórdicos, greys e outros, programas de hibridização, inclusive isso também, com certeza, vai vir no pacote da divulgação. Isso é certo. Quando a gente vê Eric Burson falando de hibridização, 2018, o próprio David Crush teria, isso é informação dele, tem informação indireta que o Donald Trump teria recebido um relatório sobre os nórdicos infiltrados na nossa sociedade, que existiriam seres humanos mestiços de alienígenas. Agora vamos linkar essa informação também com aquele outro deputado, esqueci o nome dele, Matt Gaetz, ex-congressista, também falou que existem programas de hibridização. E em programas de hibridização existem várias facetas diferentes, né? Existem programas de hibridização feitas pelos militares, chapéus pretos, que criam monstros em laboratório, tá? Geralmente em projetos de super soldado. Existe hibridização espontânea, que é feita por extraterrestres, geralmente com feixe de luz no período da gestação. No período da gestação. E existe também a mixigenação, que ocorre naturalmente, através da via íntima. Casais que preparam o DNA antes desses que têm o DNA alterado ainda na barriga da mãe, né, no período da gestação, geralmente vão procurar essas pessoas para contrair matrimônio e vão ter filhos. E esses filhos, obviamente, serão híbridos. Então existem várias características diferentes dos programas, na caso da hibridização. Tudo isso será revelado. É claro que não necessariamente nessa ordem, mas pode até ser que seja mais ou menos nessa ordem mesmo. Projeto Disclosure Day, de Steven Spielberg, que pode servir como quebra-gelo cultural. Sim, também é uma grande possibilidade. O véu está caindo. O que antes era considerado teoria da conspiração, agora se torna cada vez mais evidente através de relatos diretos de militares informantes confiáveis. Estamos vivendo um momento em que o encontro entre mundos, Axis Mundi, está realmente acontecendo. E o público está prestes a descobrir até onde realmente vai esse quebra-cabeças multidimensional. Demis Viana. Uau! Realmente estamos vivendo num tempo emocionante. Deixa eu retornar aqui à espaçonave. Retornando à espaçonave. Pois bem, meus amigos, aqui eu trouxe para vocês várias provas tangíveis, evidências tangíveis, uma convergência de dados que demonstra que o tão sonhado novo capítulo da história da humanidade já está pronto. Eu não sei exatamente quando vai acontecer, mas pelo visto não vai demorar. Lembrando que é a terceira vez que o Loirão confirma que esses documentos, ou seja, a revelação, a desclassificação, vai ocorrer. E é claro que não existe espaço político para voltar atrás. Então isso vai suceder sim, ainda mais com a pressão dos congressistas. E outra, quando uma congressista como Ana Paulina Luna, Eric Burson, Tim Burchett participam de reuniões confidenciais, pode ter certeza absoluta que essa reunião já é o prelúdio da divulgação. Se eles não quisessem divulgar,
essas reuniões confidenciais jamais estariam sendo realizadas no Congresso dos Estados Unidos. Este que é o fato. Portanto, vai acontecer. E nós vamos adentrar no novo capítulo da história. E não será ainda, porque as pessoas acreditam o seguinte, vai vir a revelação e tudo será solucionado. Não. Não, mas é o começo. Porque ainda haverá a questão da disputa do controle da narrativa. É claro que o Loirão tem nessa situação, mediante esse quadro, ele tem totais condições de liderar e realmente proteger a verdadeira divulgação. Estão entendendo, meus amigos? Este que é o ponto. Então, tudo aquilo que nós aguardávamos, esperávamos, ansiosamente, está sendo construído. Está se desenhando diante dos nossos olhos. O que me impressiona é que a maioria ignora isso. Não sei. Não sei se é porque, de repente, as pessoas estão esperando por tanto tempo que perderam, não sei, perderam o time, perderam a empolgação. Olha, meus amigos, por isso que nós temos que ser direcionados pelos fatos. Porque uma coisa é você trazer algo de cunho especulativo, isso faz parte do jogo. A ufologia, há 2 anos atrás, nem isso, 1 ano atrás, não dispunha de nem uma mísera fração do que nós temos hoje. Então é outro nível de informação. Estão compreendendo? É outro nível. Porque tudo aquilo que era tido como teoria está sendo confirmado. É claro que muita coisa também foi desmistificada. Muita coisa se mostrou não ser verdadeira. Porém, a verdade está transparecendo. Por isso que é importante, eu peço encarecidamente para que você compartilhe este vídeo. Tá ok, meus amigos? Gratidão a Cúria Matê, criando esse portal entre o céu e a terra, e siga o conselho de baixar. Siga o conselho de baixar. Que você se sintonize com o mundo paralelo, seja compatível com a sua cura, que seja compatível com o novo mundo, que seja compatível com a prosperidade. Porque se você não sintonizar com isso, você vai sintonizar com outra coisa. Não tem como não se conectar com nada. Eu vou ficar neutro nessa história. Isso não existe. Alguma coisa você vai se conectar. E se você não se conectar com a cura, com a prosperidade, com o novo mundo, infelizmente, você ficará propenso a se conectar com a miséria, com a doença, com a enfermidade. Você escolhe. E você não escolhe com as palavras. Você escolhe com a sua frequência. É assim que você cria portais de conexão com outras realidades. Conviva com isso. E saiba fazer bom uso também dessa informação. Muito em breve, meus amigos, eu pretendo trazer estudos para vocês sobre foco 10, foco 12, foco 15 do Dr. Robert Morrow, que são práticas de meditação para você reconstruir e remodelar a realidade. Você pode reescrever o seu futuro e reescrever o seu passado. Você já começa a ter a percepção da 4ª densidade, não preso mais ao tempo linear. Espero eu ter essa oportunidade, mas para tanto é preciso o engajamento de vocês, é necessário. É imperativo o engajamento de vocês. Porque eu sinto que nesse momento que estamos próximos da divulgação, essa plataforma, e tem muita gente também que não quer, meus amigos, o sistema não quer que essa informação seja repassada. Porém, juntos somos mais fortes e nós podemos sim superar todas as diversidades. Tá bom? E a verdade irá transparecer. Gratidão, gratidão. E a Cúria Matê, criando esse portal entre o céu e a terra. E dê o seu like antes de sair. Gratidão.